Bem-vindos, bem-vindas. Felipe está conseguindo conectar aí? Boa noite, Flávia, Karine. Olá, boa noite. Oi, tudo bem? Me ouve bem? Ouvindo bem. Tá me ouvindo bem também? Sim, estou ouvindo, legal, tá ótimo. Seja bem-vindo. Felipe Obrigado. Machado, nosso convidado mais que especial hoje. Vamos conversar um pouco sobre inteligência emocional. Então, o que eu tinha combinado inicialmente com o professor foi que ele vai a parte dele, uma apresentação, enfim, nessa primeira hora, e depois vocês podem entrar em dúvidas, compartilhar experiências, enfim, mais uma meia horinha aí para a gente tirar ali dúvidas, compartilhar experiências e outros temas que vocês quiserem trazer aí relacionados à inteligência emocional. Então, por mim, pode começar, professor. Estou gravando aqui, tá? Então, para quem não puder assistir tudo, como combinado, toda a mentoria fica ali 30 dias depois da realização, para que vocês vejam depois também. Então, professor Felipe, a aula é sua. Se apresente, por favor, e seja muito bem-vindo à mentoria do Mapa Concursos. Temos aqui vários futuros peritos criminais ansiosos para aprender um pouquinho mais, né, sobre inteligência emocional. Maravilha, maravilha. Primeiramente, obrigado, Leilane, pelo convite. Boa noite a todos vocês. Eu me chamo Felipe Machado, eu dou aula de inteligência emocional já há algum tempo, sou policial federal há 11 anos e tenho uma carreira pautada dentro do mundo operacional, digamos assim, né? Venho de 11 anos de militarismo, mais 11 anos dentro da Polícia Federal, então minha carreira foi basicamente dentro ali da parte operacional, né? E sou formado em matemática, depois fiz a educação física, parti para o MBA em desenvolvimento humano de gestores, que aí é uma pegada bem comportamental. Comecei a aprender um pouco sobre o comportamento humano e me apaixonar pelo comportamento humano, a ponto de entrar de cabeça para um mestrado em psicologia. Então, hoje, eu sou mestrando em psicologia pela Universidade Católica de Brasília, onde eu estudo o adoecimento mental dos servidores da Polícia Federal. Enfim, essa é a minha vida acadêmica, minha vida dentro dos concursos. Para quem não sabe, desde novo, eu já fazia concursos, então fiz prova do Colégio Naval, que ainda é considerada uma das provas mais difíceis ali para a molecada de 14, 15 anos entrarem como oficiais da Marinha, e passei 2 anos seguidos, mas fiquei na reserva, não consegui entrar no número de vagas, fiz todo o processo ali de exame físico, médico, enfim, mas na hora de entrar não consegui entrar. Aí depois passei para soldado fuzileiro, comecei como soldado, também é um concurso, né? Diferentemente da galera que se inscreve ali como conscrito para servir nas Forças Armadas, fuzileiro naval você faz prova. Então, entrei como soldado fuzileiro naval, depois fiquei 2 anos, depois fiz prova para sargento do Exército, passei, fiquei mais 9 anos como sargento do Exército. E aí comecei a estudar para a Polícia Federal, fiz a prova e eu vinha estudando numa batida muito, muito, muito forte. E a inteligência emocional me ajudou muito nessa fase e nos resultados durante a fase de preparação para o concurso. Eu acho que o objetivo nosso hoje aqui é resultado na fase de preparação, ou seja, assimilação do conteúdo, consolidação das memórias daquilo que a gente está estudando, para colocar tudo em prática no dia da prova. Mas como colocar tudo em prática no dia da prova? Sem ansiedade, sem o nervosismo, sem os medos, que às vezes acabam desconstruindo tudo aquilo que você preparou, né, de conhecimento. No dia da prova, aquela catástrofe, e é isso que a gente não quer. Então, nosso objetivo aqui hoje é esse. E aí, voltando para a minha apresentação, eu fiz ali em 2012 3 concursos, eu vinha estudando muito forte,
uma maneira muito focada, muito concentrada, e com isso, os 3 concursos do final de 2011 para o início de 2012, eu consegui a aprovação em 3 concursos, que eram os 3 que eu fiz ali nesse período final de 2011 para o início de 2012, que foi a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Polícia do Senado, né, a Polícia Legislativa, tão cobiçada e concorrida pelo salário maravilhoso que eles têm para defender o nosso legislativo, ou seja, bem tranquilo o trabalho deles, e a Polícia Federal. Na Polícia Federal, eu consegui ficar em 6º lugar geral dos 120 mil candidatos, e eu atribuo isso, não por vaidade, fiquei em 6º lugar, para mim isso é besteira, mas eu atribuo essa colocação, e eu acho importante trazer, justamente porque eu faço essa atribuição à inteligência emocional. Então, por isso que eu trago para vocês um pouco desse conhecimento da inteligência emocional, que foi o que me deu esse arcabouço, essa base, esse pilar para eu poder ter um rendimento muito forte nos meus concursos. Bom, como a gente vai falar de inteligência emocional aqui, pessoal, eu vou falar um pouco da minha carreira, da minha fase de preparação, tá? Linkando sempre a inteligência emocional a esses pontos para que vocês possam levar de maneira muito objetiva para os estudos de vocês, tá bom? E a gente vai falar inevitavelmente, lógico, né? Inteligência emocional, a gente vai falar de emoções, a gente vai falar de interações, empatia, que é uma das habilidades da inteligência emocional, e já que a gente vai falar de emoções, de empatia, né, de contatos, eu convido a vocês, aqueles que puderem, que não se sentirem constrangidos ou constrangidas, se puderem abrir a câmera para o professor que está do lado de cá, isso é maravilhoso. Porque, pessoal, imagina eu falando com uma tela de computador sozinho, assim, sem ver ninguém. É um negócio meio frustrante, né? Mas eu estou vendo alguns amigos aqui, eu faço um agradecimento a Elisa, ao João Gabriel, ao José e a Gabriela. Obrigado por vocês estarem com a câmera aberta. Eu entendo, logicamente, aqueles que não puderem ou não quiserem, não tem problema, mas eu confesso que é muito bom poder ver as pessoas. Valeu, Thalita, obrigado. É bom interagir e tal, enfim, tá? Eu vou começar o conteúdo e vou deixar desde já aberto a vocês, a qualquer hora que vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, pode levantar a mãozinha aí ou abrir o áudio e fazer uma pergunta. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso, tá legal? Então, vamos lá. Papel e caneta na mão. Eu preciso que vocês anotem, para que vocês não precisem voltar aqui para assistir novamente, beleza? Mas, lógico, precisou revisar, voltem, revisem, e não vai ser uma perda de tempo, pelo contrário, vai ser uma construção de conhecimento, beleza? Seja bem-vinda, Carol, com a câmera aberta também. Vamos lá, pessoal. Antes da gente entrar, propriamente dito, na inteligência emocional, eu quero fazer um panorama muito breve sobre a saúde mental, que é para vocês poderem cair na real, tá legal? Porque se eu falo de inteligência emocional sem trazer um panorama da saúde mental para vocês, eu corro o risco de que vocês não se conectem tanto quanto deveriam com esse assunto, tá legal? Então, vamos lá. A saúde mental, mundialmente falando, vem sendo assunto, né, muito forte de políticas públicas, inclusive, tá? Porque a gente vive uma pandemia silenciosa, que a gente chama, no mundo ali da psicologia, por exemplo, que é a pandemia dos transtornos mentais. Tá legal? A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, lançou 2 relatórios. Por exemplo, 2017 foi o primeiro relatório antes da pandemia, onde ela fez uma análise mundial dos casos de transtornos mentais, e ali figurou já o Brasil em 2º lugar no ranking mundial em casos de depressão. O Brasil já era, em 2017, o primeiro lugar, né, o primeiro país do ranking em casos de ansiedade.
Aí veio isso 2017, o relatório da Organização Mundial da Saúde. Veio 2022, pós-pandemia, a OMS lançou um segundo relatório. E aí o Brasil, né, aí teve um pico mundial de casos de depressão, que subiu ali em média 28%, os casos de ansiedade subiram em média 26%. Enfim, o Brasil passou a liderar tudo, ansiedade e depressão. Felipe, por que você está falando isso? Porque a gente não está livre de viver sintomas de ansiedade, tá? E a gente não está livre de viver momentos de depressão. Veja, eu não falei, não estamos livres de viver um transtorno de ansiedade. Também não estamos, mas eu não estou falando de transtorno, adoecimento mental, estou com um transtorno de ansiedade. Não é isso. Estou falando de sintomas de ansiedade. E nesse nosso bate-papo, vocês vão entender, o estudante hoje, ele está muito vulnerável a viver sintomas de ansiedade. Eu vou fazer já um teste com vocês. Caso alguém se identifique e queira falar alguma coisa, fique à vontade. Mas olha só, adianta você ter o melhor material que existe no mundo dos concursos para a sua prova específica, se você não consegue obter resultado? Como assim? Eu tenho o melhor material, eu estou estudando o melhor material que existe no mercado, mas eu tenho aquela percepção de que eu fico 3, 4, 5, 6, 8 horas estudando e parece que é como se eu tivesse estudado 1 hora só. Eu não consigo assimilar o conhecimento. Alguém se identifica com isso, mais ou menos? Alguém está num ponto de, porra, eu estudo pra cacete e eu não estou sentindo que eu estou rendendo. Isso aí já começa a apresentar, e é uma coisa muito normal no mundo de hoje para a galera que está estudando. Mas esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto que eu quero trazer para vocês. Aí você investiu em material, você investiu numa mentoria, você está investindo na sua fase de preparação, você está indo bem na sua fase de preparação, você fez tudo certinho, chega no dia da tua prova, te dá uma, entre aspas, crise de ansiedade, um medo excessivo, uma tremedeira, um suor, você começa a ficar nervoso ou nervosa e você coloca tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você investiu de tempo e dinheiro por água abaixo. Vocês acham que isso é impossível de acontecer ou isso é muito possível de acontecer, principalmente nos dias de hoje? E vocês vão entender por que eu estou falando principalmente nos dias de hoje. Antigamente era, mas nos dias de hoje é muito mais provável disso acontecer. E vocês vão entender ao final do nosso encontro aqui hoje os porquês disso tudo. Então, minha função aqui, a Leilane me deu uma missão, a minha missão hoje é não deixar vocês perderem o investimento de vocês de tempo, de dinheiro no dia da prova. Então, a gente vai ter uma boa fase de preparação, esse é o meu primeiro objetivo, fazer com que vocês tenham uma cabeça boa para funcionar durante a fase de preparação e uma cabeça boa para pegar tudo aquilo que você estudou e botar no dia da prova em cima da mesa e sair para comemorar. Beleza? Então, fizemos um panorama aqui da saúde mental. Preciso que vocês acendam a luzinha de alerta para não cair na comodidade e ser abraçado por essa pandemia silenciosa dos transtornos mentais ou dos sintomas de alguns deles, mesmo sem estar com eles. Bom, vamos lá. Conceito de inteligência emocional, pessoal. Eu sigo uma linha do Daniel Goleman, que é o papa da inteligência emocional. Ele é psicólogo, PhD em psicologia, né? Ele traz a inteligência emocional já há muito tempo, é professor de Harvard, ele tem vários livros e publicações sobre inteligência emocional. E ele tem uma linha muito interessante, né? Que a gente chega a um conceito que a inteligência emocional é o quão bem eu lido comigo mesmo, com as minhas emoções e os meus sentimentos e os impulsos oriundos dessas emoções, desses sentimentos, e com os meus relacionamentos. Então, tenho 2 pontos dentro desse conceito. O quão bem eu lido comigo e o quão bem eu lido com os meus relacionamentos. Como assim o quão bem eu lido comigo? Aí a gente tem que ter muito cuidado. Quando eu chego à frente do espelho, e façam vocês essa reflexão, tá?
Quando vocês chegam à frente do espelho, quem vocês veem do outro lado? Uma pessoa autoconfiante, uma autoestima, né, bacana, uma pessoa que olha e fala assim, cara, eu tenho muitas qualidades, os meus pontos fortes são esse. Pô, legal. Eu entendo as minhas limitações são essa, até aqui eu consigo ir, a partir daqui, para mim, fica difícil, eu preciso buscar ajuda e tal. Qual é a relação que você tem com você? Isso vai, para você que está estudando, isso é primordial, sabe por quê? Vai evitar a tão famosa e tão prejudicial comparação. Pô, o fulano está estudando mais do que eu, eu faço simulados, e aí eu vi que a fulana, ela está lá, pô, no ranking, ela saiu liderando o ranking, e eu, pô, tô lá embaixo, poxa vida, aí você começa a fazer comparações. Pô, o fulano estuda 8 horas por dia, eu só consigo estudar 4. Ai, meu Deus do céu. Aí você começa a fazer essas conexões, essas correlações que te prejudicam. Quando você, de fato, tem um autoconhecimento bem desenvolvido, e é uma das habilidades da inteligência emocional que a gente vai tratar aqui hoje, você é capaz de olhar e falar assim, o fulano estuda 8 horas por dia, eu estudo 4, mas eu não deixo a desejar para o fulano. Eu, sem saber, lá atrás, quando eu era estudante, a gente está falando aqui de 12 anos, né? Eu olhava para a galera lá no comecinho e falava assim, cara, eu quero chegar onde esses caras estão. Eu quero chegar no topo do ranking da parada. Porque quando eu comecei a fazer simulado, rolavam bolsas. Eu cheguei na turma de simulado, porra, eu era o 100º alguma coisa de uma turma de 200. Com 3 meses eu estava em 3º lugar ganhando bolsa integral. E fiquei em primeiro lugar durante quase o período todo. Por quê? Galera, aí é que estão as sacadas. Aí é que você tem que entender a inteligência emocional, engolir isso aqui hoje, para você agir basicamente do jeito que eu estou te falando aqui, para o negócio dar certo. Eu não tinha medo de ninguém. Eu admirava, é diferente. Eu não me comparava, eu admirava. Eu olhava e falava assim, meu irmão, olha aquela galera. Porra, aquele ali é o fulano, que foi o primeiro do ranking. Cara, que maneiro. Eu vou sentar mais perto desse cara. Aí, pum, sentava mais perto. Porra, olha aquela menina ali, meu irmão, as perguntas que essa menina faz, professor, é uma parada de outro mundo. O dia que eu chegar no nível de uma pergunta como essa aí, porra, eu já estou em outro planeta. Puxava a minha cadeirinha para perto dela. Eu não ficava olhando para essa galera e falava assim, caramba, poxa, eles estão liderando o ranking, caramba, olha a pergunta que ela faz, eu nem sei esse conteúdo, eu nem li ainda e tal. Não, porra, não, anota aí no teu papel, anota. Não se compare, admire, apenas. Porque um dia alguém vai olhar para você e vai te admirar. Vai falar, pô, eu quero chegar onde a Thalita tá, eu quero chegar onde o José tá. Porra, a Elis está mandando bem, eu quero estar ali. Então você tem que, sim, admirar, porque aquela pessoa que chegou ali, onde você quer, ela merece. Você olha para a Leilane, porra, ela já está onde você quer estar. Admira, mas não se compara a ponto de achar que você é menos. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Então, o quão bem você lida consigo mesmo te traz essa capacidade de falar assim, cara, eu tenho total condição de chegar ali. Essas são as minhas limitações. O autoconhecimento nos permite entender nossas limitações. Mas esses aqui são meus pontos fortes. É aqui eu vou atacar e aqui eu vou melhorar para eu poder chegar lá. E aí a gente aprende a tomar certos cuidados. Autoconfiança, automotivação, né? Você ter ali autoestima em alta é diferente de você ter excesso de confiança. Tudo que é em excesso nos prejudica, tá? E a inteligência emocional nos dá essa noção de ter essa forma de ver, ó, até aqui é saudável, a partir daqui eu já estou extrapolando. Qualquer excesso, galera, é ruim. Se você bebe água, é bom, faz bem para a tua saúde. Bebe água em excesso para você ver. Vai te fazer mal também. Então, cuidado. Excesso de autoconfiança, de autoestima, tudo isso prejudica também. A inteligência emocional te dá um freio e um acelerador para você acelerar nos pontos que você precisa e nos momentos e frear onde você tem que frear também. Tá? Então,
Então, o conceito de inteligência emocional é esse: o quão bem você lida consigo e com os seus relacionamentos. Dentro das habilidades, vocês vão ver o quão importante é vocês lidarem bem com os seus relacionamentos. Ah, pô, mas eu estudo sozinho. Mas você não está só. Esse é um lema que eu carrego. Eu estudo sozinho, mas eu não estou só. O ser humano, ele não vive sozinho. O ser humano que vive sozinho, que é individualista, super introspectivo, ele tem uma tendência gigantesca à propensa à depressão, por exemplo. Ele não recebe ajuda, ele não interage. E vocês vão ver o quanto isso me ajudou na minha fase de preparação. Beleza? Então, vamos lá. Falei sobre o conceito da inteligência emocional. O quão bem a gente lida com a gente, nossas emoções, nossos sentimentos, e o quão bem a gente lida com os nossos relacionamentos. Agora, eu vou entrar nas habilidades, que aí sim o papel e a caneta tem que funcionar do lado de vocês. Porque a gente vai começar a linkar as habilidades da inteligência emocional com o dia a dia de vocês na prática. Beleza? Primeira habilidade da inteligência emocional que eu vou trazer para vocês: autoconhecimento. Autoconhecimento. Anota. Autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É você, de fato, fazer um raio-x, uma ressonância de você, mental e fisicamente. Quem é você? Olha no espelho. Quem é a Karine no espelho? Porra, a Karine é uma pessoa concentrada, disciplinada, motivada ou não? Pô, a Karine é muito motivada, mas não é disciplinada. Existe uma diferença nisso aí, a gente vai ver. Mas quais são os pontos fortes do José, por exemplo? Você sabe quais são as suas limitações, Gabriela? Isso tudo é autoconhecimento. Por que isso é tão importante, pessoal? Porque, por exemplo, quando eu comecei a estudar, eu não conseguia, vou ser bem sincero para vocês, tá? Eu não conseguia passar de 2 horas de estudo. Eu comecei em 2007. Eu levei 5 anos para eu, de fato, passar no meu concurso. Em 2007, estava fazendo faculdade, TCC, aquela coisa toda, não levava, né, um negócio muito a sério. Entrou 2008. 2008, namoradinha, baladinha, não sei o quê, tal, não levava muito a sério. Ferro. 2009, veio a primeira prova da Polícia Federal. Aí aquele susto, saiu o edital, vamos correr atrás do prejuízo com o edital aberto, tal. Fiquei a 1 ponto da nota de corte. Aí a ficha caiu pesado. Sabe aquela bigorna? Pá, bate na tua cabeça e tu acorda. Fala assim, meu filho, até quando você vai ficar batendo na trave e aí? Investindo tempo e dinheiro à toa. Aí veio realmente uma fase muito madura da minha vida nos estudos, né, que foi 2009 em diante. Aí peguei 2010, 2011 eu pedi para sair do exército, todo mundo me chamando de maluco. Tu é maluco? Tu é maluco? Porra, como é que tu vai sair 11 anos de militarismo, um emprego totalmente estabilizado, depois que você cruza 10 anos no militarismo, ninguém mais te manda embora. A não ser que você cometa um crime, você vai ser julgado, pode ser que você seja preso e saia das Forças Armadas. Fora isso, ninguém te manda embora. Não é igual uma empresa. Com 20 anos, a empresa te manda embora, se ela quiser. No militarismo, não. Você estabilizou, acabou. E os caras, todo mundo, meu irmão, tu tá maluco, tu tá maluco, tu tá maluco. Olha só o que é autoconhecimento e ausência de autoconhecimento. Quando eu fui para a prova de 2009, eu levei 2007, 2008 no mais ou menos. Eu não sabia ainda do meu potencial de estudo. Fiz a prova, 2009, reprovei. Aí eu comecei a acordar. Estudei muito forte em 2009, sem perspectiva nenhuma de edital. Estudei muito forte em 2010. E aí, final de 2010, já começou a me vir umas ideias na cabeça do tipo, eu vou pedir para sair do exército. Quando eu falava isso, todo mundo tá maluco, tá maluco, tá maluco. E aí eu falei, não, cara, eu me conheço. Eu estou estudando de uma maneira como eu nunca estudei na minha vida. Eu estou levando a sério de uma maneira como eu nunca levei. Eu tenho certeza absoluta daquilo que eu quero. Olha só, o que o autoconhecimento te traz.
o teu senso de propósito fica muito claro. É ser perito que você quer? Isso tem que estar com muita clareza na tua cabeça. No meu caso, ser policial federal de um grupo de operações especiais, né, sniper de um grupo de operações especiais da Polícia Federal, era a coisa mais clara na minha cabeça. Era isso que eu queria. Então eu falei, cara, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu estou fazendo, eu confio na minha capacidade. Comecei a fazer os simulados, eu comecei a melhorar um pouquinho ali e tal. Falei, cara, esse negócio dá certo. Eu vou arriscar. Eu tinha um autoconhecimento para saber que os meus pontos fortes eram capazes de me fazer tomar uma decisão gigantesca na minha vida. Jogar 11 anos de uma carreira para o lado em prol de outra, estando desempregado. Eu pedi para ir embora, fiquei desempregado, sem dinheiro. Beleza, tomei a decisão. Acredito eu que teria passado da mesma forma. Talvez não entre os primeiros, mas teria passado da mesma forma no concurso. Enfim, tomei a decisão, fui lá e fiz a prova. Quem é que tem coragem de tomar uma decisão como essa? Quem tem um nível de autoconhecimento muito forte. Se você não tem um nível de autoconhecimento, você não toma uma decisão como essa. Consegue entender a importância? Se você tem dúvidas na sua vida, de carreira, do que fazer em determinados momentos, o autoconhecimento, ele te dá subsídio de você tomar decisões mais assertivas na sua vida. Esse é o primeiro ponto. Agora eu vou voltar lá para as 1h30, 2 horas, que era o meu limite de estudar. Eu estudava isso e já estava estafado no começo, lá em 2007. E aí eu percebi que, eu tinha que forçar, né? Eu tinha que melhorar o meu limiar de percepção de esforço físico e mental, a minha capacidade, né? Meu limite, minha resiliência tinha que aumentar. E aí eu fui devagarzinho. Comecei a estudar 2h10, quando eu vi, estava estudando 2h30, daqui a pouco 3 e tal, e por aí eu fui. Por que você precisa se conhecer? Para você não se frustrar, não se desmotivar. Por exemplo, você está fazendo a mentoria com a Leilane. A Leilane vai lá e fala assim, você tem quantas horas disponível no seu dia? Aí tu fala, eu tenho 10 horas disponíveis. Aí ela vai lá e prescreve para você um estudo, eu estou chutando aqui, tá, pessoal? Ela prescreve um estudo para você, uma planilha, com 8 horas de estudo. Tu não consegue render 3, porra. Aí tu não vai cumprir tuas metas. Aí tu não cumpre tuas metas, aí tu fica, poxa... Aí começa a desanimar, porque tu vê a outra pessoa que está rendendo pra cacete, indo embora, voando, e você ficando para trás. Então, tenha o mínimo de autoconhecimento para saber quantas horas você consegue estudar hoje, né, render hoje dentro do estudo, e saber que você pode melhorar essa quantidade de horas. Felipe, a gente é capaz de melhorar a nossa resistência mental para estudar por horas? Sim. Você quer ver um exemplo? Outro dia eu postei no meu Instagram, eu falei assim, terça-feira de carnaval de 2012, véspera do meu concurso. Meu concurso foi em maio de 2012. Terça-feira de carnaval, fevereiro de 2012, estudei 13 horas líquidas. Líquidas. Vocês têm noção do que é estudar 13 horas líquidas? Se eu parar para beber água, eu paro o cronômetro. Se eu for ao banheiro, eu paro o cronômetro. Terminei um conteúdo aqui, eu vou pegar um outro livro, um outro caderno, eu paro o cronômetro. Estudei 13 horas líquidas. Quer dizer que eu fiquei envolvido com os estudos naquele dia ali, sei lá, entre 14 e 15 horas, mais ou menos. Aí um imbecil aparece no meu Instagram e fala assim, Naldo Bene. Para quem não sabe, Naldo Bene é um funkeiro lá do Rio que conta mentira doidado. Aí eu olhei e falei, esse aí eu não vou nem responder. Por quê? Lá atrás eu estudava 2 horas e não aguentava mais. Eu fui treinando a minha capacidade de resistência, de resiliência, a ponto de estudar ali. Quando eu cruzei as 8 horas, a brincadeira já não tinha mais graça de estudar 8 horas. Eu passei a monitorar meus estudos como hora líquida. Aí o negócio ficou mais gostoso, porque era mais difícil, era mais desafiador. Felipe, mas, quantidade de horas não quer dizer qualidade. Depende. Se você não consegue estudar com qualidade durante horas, de fato, você não vai ter resultado, pode jogar essas horas fora. Se você não tem capacidade de foco, de concentração por 6 horas que sejam, pode jogar isso fora.
Mas se você consegue se concentrar, focar, tirar todas as distrações, estudar ali, fazer teu intervalo de descanso mental, voltar, intervalo, voltar, você pode treinar a tua mente para estudar 6, 8, 9, 10. Tu mantinha 13 horas líquidas? Lógico que não. Sou ser humano. Aquele dia eu estudei 13 horas líquidas. Qual era a tua média? 8, 9 horas por dia líquidos. 8 ou 9 horas líquidos. Aí eu cheguei numa zona que eu estava tranquilo. Saiu o edital, a galera correndo, eu já tinha matado o edital há muito tempo, eu estava tranquilo. Eu falei, cara, não vou botar... Estava desempregado, eu me desempreguei. Não vou botar relógio para despertar, filho. Vou acordar, vou dormir cedo, rotina, alimentação boa, treinamento físico, dorme cedo, lógico, você vai acordar cedo, sem relógio. Acordava naturalmente, estudava naturalmente, dava 8, 9 horas líquidas por dia. Hoje, cara, hoje eu quero. Batia 10, 11. Aí na terça-feira de carnaval, eu fui e meti 13. Mas a média eram 8, 9, por aí assim. Autoconhecimento. Se você não consegue se conhecer minimamente, você não vai saber, por exemplo, se o seu estudo rende melhor durante o dia, na parte da tarde, à noite. Você tem que treinar, fazer treinamento físico e tal? Tem. Eu falo para a galera. Não quer treinar não? Beleza. Teu rendimento vai ser menor, sabe disso, né? Não sei. Os estudos científicos comprovam uma série de reações químicas, neuroquímicas, que vão te trazer neurotransmissores de uma maneira mais saudável e tal, te dão uma capacidade melhor de consolidação de memória, de aquisição de memória, trabalha os neurotransmissores no teu hipocampo, que é onde trabalha a memória, enfim, você só tem ganhos. A atividade física ajuda a regular seu apetite, ajuda a regular seu sono. Se você dorme bem, no dia seguinte você rende mais, no dia seguinte você tem uma taxa de cortisol mais controlada, no dia seguinte você tem um humor melhor. Tudo isso joga a teu favor, tua capacidade mental está mais otimizada. Consegue entender? Então, tudo isso soma demais. Só que você precisa ter o autoconhecimento mínimo para saber, meu treinamento físico funciona melhor de manhã, ou à tarde, ou à noite? Você sabia que se vocês fizerem um treinamento físico 2 horas antes de dormir, mais ou menos, seu sono vai ficar um pouco comprometido? Você está com uma série de reações químicas, cortisol, adrenalina, noradrenalina, um monte de hormônios e neurotransmissores dentro do teu corpo funcionando ali por conta da atividade física, que vão te atrapalhar um pouco para dormir. Mas eu fiz uma atividade pesada, eu estou morrendo de sono. Sim. Eu joguei um campeonato de futebol agora segunda-feira, começou 9h30 da noite o meu jogo. Eu cheguei a casa, era umas 11 e pouca, fui deitar, 00:30 mais ou menos, não conseguia dormir, pô. Estava cheio de adrenalina, cheio de cortisol. Então, assim, você tem que saber onde é que funciona teu treinamento físico. Onde é que funciona? Você está meditando? Não. A gente vai falar um pouquinho sobre meditação ali na frente. Enfim, autoconhecimento. Primeira habilidade da inteligência emocional que me trouxe uma capacidade de colocar o meu planejamento para funcionar e render. Porque eu sabia que comigo funcionava melhor de manhã ou de tarde, comigo, com a minha biologia, funcionava botar relógio para despertar ou não, comigo, com a minha biologia, funcionava depois do almoço, paro para tirar uma soneca ou não. Se eu não paro, o que funcionava para mim para manter acordado depois do almoço? Amendoim com café. Testei de tudo. Vai funcionar para você? Não sei. Eu lembro que o meu primo, ele estava na UFRJ fazendo medicina. Eu liguei para ele e falei, cara, eu preciso ficar acordado depois do almoço. Era um período que eu queria dar um pump lá nos estudos e eu não queria dormir depois do almoço. Hoje já tem estudos científicos que dizem, não durma, mas cochile 30 minutinhos depois do almoço. Então, a galera aqui que não trabalha, 30 minutinhos depois do almoço, top de linha, tá? Não tenham medo. Agora, não pega no sono, não entra no sono, não rei, porque aí você vai dormir pra cacete, isso não é bom. Mas, enfim, liguei para ele e falei, bicho, eu preciso ficar acordado, me receite alguma coisa que não seja droga, que não caia no meu edital ali no exame médico, porque eu preciso ficar acordado. Ele falou, bicho, cafeína. Eu falei, já tomei 10 litros de café, já tomei Coca-Cola,
Ontem, e aí eu tinha falado com ele no dia seguinte que isso aconteceu. Eu tinha tomado um Red Bull num dia, comecei a estudar cabeça no livro. Aí no outro dia, 2 latinhas de Red Bull, cabeça no livro. Aí eu liguei para ele, falei, bicho, eu tomei 2 latas de Red Bull, você não tá entendendo. E eu dormi. Aí ele, porra, compra uma pílula chamada Smart Caps. Irmão, a concentração de cafeína desse negócio é absurda, equivale a não sei quantas xícaras de café, equivale a não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, beleza, comprei Smart Caps. Falei, porra, agora show. Botei para dentro, comecei a estudar, dormi. Falei, cara, não funciona para mim. Fui testando. O que funcionou para mim? É complicado, viu, Clara? O que funcionou para mim? Testem vocês, aqueles que precisam ficar acordados depois do almoço. Amendoim com casca e café. Eu peguei amendoim com casca, botava esses mendorato da vida e tal, botava perto de mim um potinho de amendoim, botava um cafezão ali de 300 ml e começava. Pegava um amendoim. Porra, fecha os olhos agora, vocês. Vamos fazer um exercício aqui comigo. Fechem os olhos, por favor. Vai durar 5 segundos. Vamos lá, fecha aí, rapidinho. Só escuta o que eu estou falando. Imagina você, pega o seu dedinho, igual uma pinça, vai lá na mesa, pega um amendoim com casca, pinça com o teu dedo, traz na tua boca, bota esse amendoim na boca. Eu estou vendo na câmera, hein? Quem está fazendo, quem não está, hein? Isso. Bota na boca, cara, esse amendoim. Agora mastiga um amendoim com casca, sem abrir os olhos. Olha o que ele faz no teu cérebro. Pronto, pode abrir os olhos. Era isso que acontecia comigo. Agora tem que ser com casca, porque senão fica aquele negócio mais macio. Eu botava um amendoim com casca e tomava um gole de café. A tua digestão, por que você fica com sono? Porque quando você almoça, né, a comida está no teu estômago, o teu estômago vira prioridade para você fazer o processo digestivo. E aí muito sangue vai para lá, fica um pouco menos de sangue no teu cérebro e dá aquela sensação de sonolência. Aí você joga um amendoim para cima ali, dá uma ativada nele. Para mim funcionava muito bem. Vai funcionar para você? Não sei, pode ser que funcione. Autoconhecimento. Teste tudo aquilo para você saber o que funciona para você. Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre autoconhecimento? Tudo tranquilo até aqui? Beleza. Autocontrole. Anota aí. Essa agora, para vocês, é importantíssimo, principalmente para a galera que tem aquele nívelzinho de ansiedade mais complexo. Você que sente aqueles sintomazinhos da ansiedade, não quer dizer que você está com um transtorno de ansiedade, mas, por exemplo, sudorese, medos e preocupações o tempo todo. Ai, será que vai sair o edital? Ai, meu Deus, será que eu vou passar? Ai, será? Irritabilidade, humor alterado, dores, tensões musculares. Pô, não fiz nada, eu nem treinei, estou com tensão muscular. Aí, às vezes, essa tensão muscular é em virtude dessa preocupação, dessa de fato, tensão que você, né, vai guardando ali. Aí, daqui a pouco, você está com uma dor de cabeça, uma cefaleia. Tem gente que tem dores no estômago. Ou seja, tem uma série de sintomas da ansiedade que aparecem para você porque você está num momento ali de fato, ansiedade. E eu não estou falando de transtorno de ansiedade, estou falando de ansiedade. Tá. Então, o que é o autocontrole? Autocontrole é a nossa capacidade de controlar os nossos impulsos negativos. Nossa capacidade de controlar os nossos impulsos negativos. Pô, Felipe, eu pensei que autocontrole era eu controlar as minhas emoções, não ficar com raiva e tal. Não. A gente não controla as nossas emoções. Quando você começa a entender sobre a inteligência emocional, você começa a aprender que você não controla as suas emoções. As suas emoções, elas nascem e são geridas numa parte primitiva do seu cérebro, numa parte subcortical. A gente tem uma parte cortical, córtex quer dizer casca. Então, abaixo dessa casquinha aqui, a gente tem uma região cortical e a gente tem uma região subcortical, onde fica a nossa amígdala, onde é gerida a nossa parte emocional. A gente não tem acesso a isso. Então, se alguma coisa for te trazer um momento de raiva, por exemplo, raiva é uma emoção,
você vai ficar com raiva e acabou. Você não tem o que fazer. Por mais que você queira, você vai ficar com raiva. Agora, os impulsos que a raiva vai gerar, esses impulsos, aí sim, se você tiver um nível de autocontrole e autoconhecimento, porque para você perceber esses impulsos acontecendo, você tem que ter um mínimo de autocontrole, de autoconhecimento, para entender, opa, meu corpo está reagindo. Quando você começa a entender que seu corpo está reagindo negativamente em função dos impulsos, porque você ficou com raiva, por exemplo, ou um excesso de alegria, aí você consegue praticar o autocontrole. Não é simples. Mas, por exemplo, o que você vai fazer quando você ficar com raiva? Você vai discutir? Você vai falar alguma coisa, magoar alguém para depois pedir desculpa? Você vai para vias de fato e depois ficar com aquilo na cabeça o dia inteiro? Você vai xingar alguém que está te atrapalhando a estudar e depois você vai ficar ali, putz, xinguei aquela pessoa, pô, deve estar chateado comigo e tal. Aí você fica remoendo aquilo. E aquilo tira a tua capacidade de foco, de concentração. Então, qualquer pensamento ansioso, medos, preocupações futuras, qualquer pensamento passado que você fica trazendo para o presente e remoendo, tira a sua capacidade de foco e concentração. Então, você tem que ter um mínimo de autoconhecimento para perceber as reações do seu corpo e para controlar esses impulsos. Como eu falei, você vai ficar com raiva se tiver que ficar com raiva, você vai ficar com medo se tiver que ficar com medo, mas você consegue controlar os impulsos que vêm a partir daí, né? Por exemplo, pô, fulano abriu a porta aqui, falou um negócio, aí me tirou do sério e tal, não sei o quê. Esse tirou do sério vai perdurar quanto tempo na tua cabeça que você vai ficar ruminando isso aí, e o tempo que isso for durar, sejam 10 minutos, 1 hora, o dia inteiro, é o tempo que você não vai ter capacidade de foco e concentração nos seus estudos. Tá? Qualquer nível de cortisol acima do normal começa a atrapalhar, né, dentro do seu hipocampo. Hipocampo é uma área que a gente tem, que é onde a gente trabalha as nossas memórias. E aí, se você fica se estressando toda hora, se você fica ruminando com esses pensamentos, né, medos, preocupações e tal, você pode alterar a sua taxa de cortisol. E o cortisol em excesso, ele te atrapalha. Por quê? No hipocampo, que é onde você trabalha a memória, né, você está aqui estudando, então tem um monte de sistemas funcionando ao mesmo tempo. Memória de trabalho, tem a memória procedural, tem a memória semântica, tem um monte de memória de curto prazo, memória de longo prazo, que aí principalmente o sono vai te ajudar. Mas, enfim, você está trabalhando. Só que o hipocampo ele tem uma quantidade de receptores de cortisol muito grande. Então, se você fica se estressando, esse cortisol em excesso, ele vai lá sendo recepcionado pelo teu hipocampo e ele acaba bloqueando a sua capacidade de memória de curto para longo prazo. Você fica fazendo confusões. Às vezes você estudou o conteúdo e tal, você viu, mas você está pensando que brigou com o namorado, com a namorada, teve uma discussão no trabalho e tal. Isso vai comprometer sua capacidade de memorização. Simples assim. Então, Felipe, eu preciso controlar meus impulsos. Precisa. Você precisa conhecer, saber que você está assim, falar assim, opa, peraí, vou controlar esses impulsos. Por isso que eu separei hoje aqui um exercício para a gente fazer de controle da ansiedade. Para momentos como esse, você, preciso voltar para o eixo, retorna para o eixo. Beleza? A gente vai fazer esse exercício lá. Mas, de imediato, eu falo para vocês. Aí é uma pergunta minha. Quem está com a câmera aberta, levanta a mãozinha. Quem está no chat pode colocar aí, sim ou não. Quem pratica meditação? Não estou falando de religião, tá? Não estou falando do aspecto religioso da meditação. Estou falando de mindfulness, atenção plena. A Thalita falou que sim. Carolina, mais alguém pratica meditação? Não? Beleza. Estou vendo que tem uma galera botando sim ali no chat. Galera, presta atenção numa coisa. A vida de vocês precisa mudar. A gente precisa otimizar os estudos. A minha função aqui é fazer com que o que a Leilane está mentorando aí, vocês e tal, funcione. Não adianta vocês investirem e o negócio não render, né? Ela vai fazer um trabalho excepcional, a parte dela ali, vai te dar um negócio maravilhoso, aí você não consegue colocar o negócio em prática direito, porque você fica toda hora, né, divagando, pensamentos ansiosos e tal, não vai render. Simples assim. Tá? Então, vamos lá. Por que é importante o mindfulness? Esse tipo de meditação, esse viés da meditação.
A meditação ela saiu do caráter religioso e ela foi sendo trabalhada para esse mindfulness, essa atenção plena, por pesquisadores cientistas que foram estudar o que aqueles budas, o que aqueles caras que praticam a meditação nas diversas religiões que têm o viés meditativo, por que esses caras são tão calmos, concentrados, focados? E aí eles entenderam através desses estudos e eles trouxeram essa proposta do mindfulness. Ou seja, não é um achismo, galera. É um achado científico. E dentro dos estudos, das pesquisas científicas, eles vêm dizendo, olha, existe aqui uma série de indícios, né? As comprovações vêm sendo feitas nesse sentido de que a pessoa que pratica de maneira constante essa meditação, esse mindfulness, começa a ter uma melhora na capacidade de memória. Será que vocês que estão estudando precisam de ter memória boa? Fica a dica. Uma capacidade de foco e concentração melhor? Fica a dica. Vocês precisam de foco e concentração? Porra, não falei nada aqui até agora que vocês não precisem, certo? Autoconhecimento. Quando você pratica a meditação, você tem um nível de autoconhecimento mais aprimorado. Você começa a aprimorar mais o autoconhecimento. Eu falei que autoconhecimento é importante aqui antes? Acho que sim, né? Então, até agora eu dei 3 exemplos para vocês que vocês não podem deixar de praticar mindfulness, meditação. E outra, capacidade de autocontrole. Controlar esses impulsos. Quem vocês conhecem que controla melhor os impulsos? A galera da meditação ou a galera que não pratica meditação? Existe um viés da meditação, e aí é um viés religioso, né? A galera ali do Tibete, de alguns lugares ali onde a meditação é muito forte, tem uns caras que fazem a meditação, eu não sabia disso, de olhos abertos. Os caras param e fazem assim, ó. Focam num ponto de olho aberto e medita por horas. Você seria capaz de olhar para um ponto? Vamos fazer o seguinte, pega um ponto onde vocês estão, um ponto qualquer, dentro do ambiente que vocês estão. Eu vou olhar aqui para a ponta da caneta, vou botar ela ali e vou olhar. Veja quanto tempo você consegue olhar para aquela caneta de olhos abertos, para aquele ponto que você escolheu, sem que venha algum pensamento, alguma forma de divagação. E do nada você vai perceber, putz, estou pensando na conta que eu tinha que pagar. Caramba, estou pensando aqui no... Você vai se pegar pensando rapidinho, não vai dar 10, 15 segundos, 20 segundos, 1 minuto. Faz esse exercício aí que vai durar 10, 15 segundos. Os mais ansiosos até menos. Olha para um ponto, vê se você consegue focar. Muito provavelmente, uma galera já começou a devagar. Tá pensando assim, ó, tô focadão aqui, amanhã tem que acordar cedo, tô focadão aqui, putz, tem que terminar essa aula e tem que fazer, tô focadão, tá nada, não tá, tua mente não tá acostumada a isso, não tá treinada para isso. E quando você treina sua mente para isso, quando você pega seu caderninho para estudar, teu lápis, e você faz isso aqui, ó, acabou. Você se conecta com o que você está fazendo. Você lê, interpretando, entendendo, e você assimila o conhecimento. Então, pratique meditação para ajudar no autocontrole. Beleza? Depois eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Terceira habilidade, são 5, tá? Motivação. Galera, entende uma coisa. Estudos recentes, e eu li um livro agora do Ivan Esquerdo, é um dos maiores pesquisadores do mundo no campo da memória, né? Pesquisadores científicos. Ele é neurocientista, pesquisador de memória, tá? Ele é referência mundial em memória, morreu agora há pouco tempo. O Ivan Esquerdo, ele tem um livro chamado Memória, no meu Instagram eu até falei sobre esse livro lá, e ele fala o seguinte, uma das coisas que mais te ajudam no processo de aquisição é você pegar e botar para dentro, e consolidação, que é você, de fato, guardar essa memória, uma das coisas que mais ajuda na aquisição e na consolidação da memória é o seu nível de motivação. Se você estiver mais motivado ou mais motivada, você tende a aprender melhor? Sim, você tende a aprender melhor. Pessoas menos motivadas aprendem menos.
Quer ver um exemplo? Você gosta de estudar história, Felipe? Não, eu não gostava de estudar história. Quando eu chegava à aula de história, eu chegava desmotivado. Eu aprendia história direito? Não. Quando eu chegava na aula de matemática, como é que eu chegava? Sorrisão de orelha a orelha, motivadaço. Aprendia melhor matemática? Muito. Façam esse teste. Aquele professor que motiva vocês, aquele professor que você assiste a aula e você fala assim, cara, pô, vai ter aula do fulano hoje, olha que maneiro. Muito provavelmente você vai assimilar o conhecimento desse cara ou dessa professora muito melhor do que aquele que você fala assim, pô, hoje tem aula de contabilidade, eu odeio contabilidade, odeio o professor. É horrível você aprender dessa forma. Então, minha dica para você se motivar nos seus estudos, para você trabalhar melhor a tua memória, inteligência emocional. Tenha gatilhos motivacionais. Autoconhecimento para você saber quais são os gatilhos que disparam em você a motivação. Por exemplo, em mim, o que funcionava muito bem? Vídeos, filmes, reportagens. Se você entrasse no meu quarto, eu olhava, eu saí agora por causa do mestrado, mas eu fui durante 8 anos e meio sniper do COT, Comando de Operações Táticas, é um grupo de operações especiais da Polícia Federal. Quando eu estava estudando para o concurso da Polícia Federal, se você entrasse no meu quarto, era cheio de gravura, de reportagem do COT e tal. Eu tinha vídeos do YouTube de filmes, trechos motivacionais. Então, aquele dia que eu acordava mais ou menos, que é normal, entendam, é normal. Você não fica motivado ou motivada 24 horas por dia. Vai ter o dia que você vai acordar preocupado, vai ter o dia que você vai acordar com preguiça, vai ter o dia que você vai acordar com medo, com preocupação, cheio de coisa na cabeça. Tudo é normal, todo mundo passa. Eu passei, a Leilane passou, todo mundo vai passar por isso. Só que você tem que cortar isso e não pode deixar isso ficar fomentando muito tempo na tua cabeça. O que eu fazia? O dia que eu acordava meio assim, ai, cara, pô, tô cansadão e tal, não sei o quê, eu pegava um gatilho motivacional. Eu assistia um trecho desses dos vídeos, eu olhava para a reportagem e falava assim, pô, meu irmão, pra eu estar ali, eu tenho que cair dentro dessa parada. E aí, o que eu fazia? Eu disparava a dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que vai te dar a sensação de recompensa, que vai te dar a ação para você buscar aquilo que você precisa. Então, tenha autoconhecimento a ponto de você saber o que te motiva. O que motiva vocês? É olhar alguém... todo mundo vai fazer prova para perito aqui, Leilane? Todos? Porra, bota foto de perito, cara. Conversa, liga com um perito amigo teu. Cara, eu tô desmotivado hoje, velho. Porra, quando tu terminar a ligação, tu vai ficar amarradão, cheio de energia para estudar. Disparou dopamina. Guarda umas reportagenzinhas ali, ó, para você assistir um filme, alguma coisa assim, entendeu? Abre o salário de um perito ali, ó, o contra-cheque, seja lá o que for que te motiva, pô. Mas use isso como gatilho. Vai te ajudar a resgatar esse ânimo, a disparar essa dopamina e você agir em prol da realização do teu sonho, assim como vai ajudar também na sua capacidade de memória. Empatia, que é a quarta habilidade da inteligência emocional. O que é empatia? Capacidade de você se colocar no lugar dos outros, se conectar com os outros, tem vários, conceitos. Mas o que eu quero trazer para você aqui é um conceito mais voltado para a área científica, galera. Existe uma coisa chamada neurônios espelho. Cientificamente foi comprovado que a gente tem neurônios que são recrutados quando a gente está conversando com alguém ou assistindo alguma coisa, alguém fazendo alguma coisa. Por mais que a gente não esteja fazendo aquela atividade que aquela pessoa está fazendo, a gente recruta uma região do nosso cérebro que é a mesma, basicamente, que aquela pessoa está. Por exemplo, desculpa, pessoal. Se eu começar a bocejar aqui, muito provavelmente, daqui a pouco está todo mundo bocejando. Ah, Felipe, mas eu dormi 8 horas, igual um bebê gordinho. Estou bemzão, estou tranquilão, cheio de energia. Mas muito provavelmente se você se conectar comigo, se eu começar a bocejar, daqui a pouco você está bocejando também. Porque os neurônios espelhos se conectam. Você vai recrutar essas regiões do cérebro que eu estou recrutando para bocejar, daqui a pouco você está bocejando também. Porra, mas por que tu está me falando isso? Cacete. Porque se você anda com pessoas que não são motivadas, pessoas que pensam pequeno, pessoas que só falam besteira, que não estudam, que não estão na vibe que você, não tem aquela ambição gostosa. Ambição é diferente de ganância. Ambição é bom, ganância é ruim.
Se não tem aquela ambição de, cara, quero melhorar minha vida, quero me desenvolver como uma pessoa melhor, quero ter uma família, quero ter um emprego. Se você não anda com essas pessoas, se anda com pessoas ruins, escuta sons ruins, frequenta ambientes ruins, você pode se conectar, seus neurônios espelhos te jogarem para baixo por conta disso. Então, se afasta dessa galerinha ruim, pô. Começa a andar com pessoas boas, motivadas, de autoestima e tudo mais, para elas te jogarem para cima no dia que você precisar, que você estiver desmotivado, por exemplo. Entendeu? Então, ambiente, pessoa te influencia demais. Cuidado. Então, às vezes você está conversando com a pessoa, aquela pessoa é o desânimo, né? Encarnado na tua frente ali. Eu não consigo. Daqui a pouco tu está se conectando, tu está na mesma vibe ali. É isso, poder do grupo, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Frequente grupos bons, motivadores, por aí vai. Então, use a empatia nesse sentido, para se conectar com a galera, ajude as pessoas. Quando você ajuda alguém, você libera ocitocina, cara. Ocitocina é um hormônio muito bacana. Você dá um abraço em alguém, você libera ocitocina. A mãe, quando pare o bebê, ela libera, ela tem uma enxurrada de ocitocina, ela se sente bem. É um hormônio muito bacana. Alguns associam ao hormônio do amor ali e tal. Enfim, você vai se sentir bem, útil, legal. Então, se você faz o bem para alguém, se você é uma pessoa empática, essa pessoa vai te retornar isso. Você vai se sentir melhor. As pessoas que se sentem melhor têm um humor melhor. Se você tem um humor melhor, você tem taxas de cortisol tendem a ter taxas de cortisol mais controladas. Se você tem taxas de cortisol mais controladas, muito provavelmente você está se livrando daquela coisa de falta de concentração por cortisol alto, por exemplo, que é o hormônio do estresse. Então, empatia. Destreza social. O que é destreza social? A última habilidade da inteligência emocional. A capacidade que a gente tem de fazer e de manter relacionamentos. Felipe, porra, eu estou estudando para concurso, quero amizade com ninguém. Vai se ferrar. Vai se ferrar. Porque a gente precisa de momentos de distração, a gente precisa de momentos de grupo, seja para estudar alguma coisa e tal. Como é que eu fazia? Chegava sábado, aula lá do simulado. Fazia meu simulado, de manhã era aplicação da prova mesmo e tal. Aí, na parte da tarde, eu ficava ali assistindo a correção do simulado e tudo. Acabava ali, cara, o sábado, eu batia um papo com a galera, meia horinha ali, trocava uma ideia e tal. Às vezes eu falava de uma questão ou outra, eu falava besteira. Só de falar besteira, já ria. Se você ria, você está mexendo com o teu humor, cara. Então tenha amigos, pessoas que não têm amizades, pessoas que não têm família, alguma coisa nesse sentido, que não tem um ciclo social mínimo, são pessoas mais propensas a desenvolver, por exemplo, a depressão. Beleza? Então tenham amizades, porque essas amizades vão te ajudar. O dia que você estiver desmotivado ou desmotivada, essa pessoa vai perceber e vai falar assim: ei, bicho, ei, José, estou sentindo que você está para baixo, irmão. Vambora. Karine, que cara é essa? Vambora, cara, o que está acontecendo? E aí você, percebeu que eu não tô legal? Tu não tá legal, vambora, cara, vamos dar uma motivada, vamos estudar. E aí, pum, caramba, perceberam que eu existo? Perceberam que eu não tô legal? Se conecta e vai. Amizade, nesse sentido, não é para ficar de bate-papo, grupinho de WhatsApp o tempo todo, vou shopping todo dia, não é isso que eu tô falando. Tô falando para você usar a seu favor, de maneira saudável, seja familiar ou os amigos mais próximos. Galera, da baladinha, vou estudar. Tchau, vejo vocês daqui a 2 anos. Galera que está estudando, que dia que a gente pode sentar para trocar uma ideia? Que dia que a gente pode comer uma pizza final de semana? Que dia que a gente pode bater umas questões e tal? Eu separo durante a semana inteira questões que eu tenho dúvida. Você separa, chega no sábado, a gente traz essas questões, faz um brainstorm ali, vambora. É isso que eu estou falando, entende? E aí, quando chegou no curso de formação, por exemplo, policial, estava cheio de amigos. Aí eu sozinho na minha turma, assim, não conhecia ninguém da minha turma, mas os meus amigos nas outras turmas. Quando a gente passava correndo ou marchando, que eu olhava para outra turma e via um amigo meu, disparava aquela ocitocina, aquela dopamina. Caraca, meu amigo ali, cara, dava uma motivação, Era legal. Você leva para a tua vida inteira, Entende? Inteligência emocional é para a vida. Tudo isso que eu estou falando para vocês vai funcionar para a preparação de vocês? Vai. Mas vai funcionar para a vida inteira? Vai. É para a vida. Beleza? Então, falei das 5 habilidades da inteligência emocional. E aí, eu quero que vocês
façam um exercíciozinho para eu poder abrir para vocês trocarem uma ideia e trazerem as dúvidas que vocês quiserem. Mas eu trouxe um exercício aqui, tá? Para a gente poder fazer juntos. Já falei da meditação, tá? Mas, pô, Felipe, eu acordei hoje, cara, eu não estou conseguindo me livrar desses impulsos ansiosos, os pensamentos estão aqui toda hora, ou então, pô, discutir com alguém, não tá legal, eu não estou me sentindo, não estou conseguindo me concentrar, não tá bacana. Tem algum exercício? Tem. Pô, no dia da prova, não estou me sentindo legal, posso fazer alguma coisa no dia da prova, na véspera, no dia? Pode. Esse exercício que eu vou passar para vocês aqui, tá? Eu chamo esse exercício de 5, 4, 3, 2, 1. Anota aí. 5, 4, 3, 2, 1. É o nome do exercício que a gente vai fazer. Beleza? Aí você bota aí, ó. 5, ao lado do 5, você escreve visão. 4, ao lado do 4, você escreve tato. São os 5 sentidos, tá, pessoal? No número 5, você bota visão. No número 4, você bota tato. No número 3, você bota audição. No número 2, você bota olfato. E no número 1, paladar. Todo mundo anotou? Vamos continuar? Então, vamos fazer o exercício juntos. Tá legal? Vamos lá. O que é o 5? Visão. Pessoal, o que é ansiedade? Um conceito de ansiedade. Tá? São medos, são preocupações, são pensamentos futuros de coisas que não aconteceram, de coisas que a gente nem sabe se vão acontecer, e a gente traz para um presente. Ai, não saiu o edital. Ai, será que vai sair? Será que não vai? Ai, quando sair, será que vai vir a matéria tal? Será que eles vão tirar desse edital? Ai, será que eu vou passar? Ai, será? Pô, amanhã? Ai, não sei o quê. Esses pensamentos são pensamentos ansiosos. Mas também não é legal você ficar preso ao passado, a coisas do passado, pensamentos do passado, que fica vindo, sendo ruminados. O interessante é para você estudar, você tem que estar no seu momento presente. Por isso que o Mindfulness é interessantíssimo. Só que para você ter aqueles ganhos que eu falei para vocês aqui, de memória, concentração, capacidade de autocontrole, autoconhecimento, você precisa praticar diariamente, de preferência. Quanto tempo, Felipe? Pelo menos 10 minutos. Porra, tu acha 10 a 15 minutos muita coisa do teu dia? Se tu não conseguir parar 10 minutos para meditar no teu dia, porra, o que está acontecendo contigo? Tem alguma coisa estranha. Não tem 10 minutos do teu dia para meditar? Nem que seja na hora de dormir? Ou na hora que tu acorda? Se tu falar para mim que tu não tem, eu vou falar que tu é mentiroso. Dá para botar 10 minutos. Beleza? Ah, Felipe, mas eu não sei meditar. Pega, escreve assim no Google, meditação guiada, relaxamento. Vão ter vários. Eu vou disponibilizar, vou dar para a Leilane um link, mas vocês podem até escrever, eu vou botar no chat aqui no final. Me lembrem de eu botar no chat no final, que é uma meditação guiada maravilhosa para quem está começando, tá? Meditação e relaxamento da Isolde Godin. Enfim, o sobrenome eu não sei, mas eu vou achar aqui e mostro para vocês, tá? São 9 minutos. 9 minutos. É uma musiquinha e uma voz muito serena que vem te indicando o que você vai fazer durante essa meditação. Ah, eu tenho muita ansiedade, eu não consigo. Porra, é você que mais precisa, filho. Então força todos os dias para fazer a tua meditação. Beleza? Então vamos lá para o exercício. 5. Visão. Onde vocês estão, do jeito que vocês estão, eu vou pedir para vocês olharem e descreverem mentalmente, tá? Descrevam, olhem e descrevam mentalmente 5 objetos que estão no ambiente de vocês. Eu vou fazer um só aqui no meu, para vocês perceberem. Eu estou vendo um copo de água, que está cheio, o copo é de vidro, aparentemente tem uns 400 ml, mas ele não está completo, então ele deve ter uns 300 com água. É um copo que tem umas arestas, aparentemente pesado, ele é alto, comprido, bem transparente, não é aquele vidro opacozão, é um vidro bem transparente. Tal. Eu fiz a descrição de algo que eu estou vendo aqui. E aí vocês vão fazer 5 objetos dentro do ambiente de vocês. Beleza? Pode ser qualquer objeto? Pode, qualquer objeto. Mas descreva completamente esse objeto sem pressa, de maneira tranquila. Faça uma descrição tranquila desses objetos. Beleza?
Eu não vou deixar vocês fazerem os 5 objetos agora, para a gente poder ganhar tempo e vocês terem tempo de tirar a dúvida, tá? Mas, pelo menos um objeto. Vocês conseguiram olhar, perceber esse objeto? Foi? Beleza. Segundo, é o tato. 4 objetos dentro do ambiente que você está. Vocês vão praticar o tato. Como assim? Eu não falei do copo? Olha ele aqui. Eu vou pegar esse objeto. Aí vocês podem pegar um objeto que esteja próximo de vocês, qualquer um, e vão praticar isso aqui. Quando eu pego esse objeto, eu vou sentir, de fato, esse objeto. E se eu quiser, eu fecho os olhos para ter uma percepção sensorial maior ainda. Aí eu pego, ó, senti esse copo. Eu sinto que na parte superior dele é meio arredondado. Na parte inferior tem umas arestazinhas aqui, tem uma coisa mais angulada aqui e tal. Legal. Aqui em cima eu sinto a temperatura. Olha só o nível de percepção, que é um pouco mais alta do que a temperatura do líquido. Esse líquido não está gelado, mas ele tem uma temperatura um pouco mais baixa do que essa parte de cima do copo. Então, eu estou fazendo uma percepção aprofundada desse objeto. E aí eu vou fazer isso com 4 objetos. Olha só que interessante. Se eu puser a mão na minha parede, eu tenho a capacidade de sentir a temperatura da parede diferente da temperatura da minha mão. Se você fizer isso, perceba agora, se você está descalço ou descalça, a temperatura do chão. Você está apoiado com o braço na mesa? Qual é a temperatura da mesa? Consegue perceber? Sinta, tenha a percepção sensorial. Aí a gente vai para o 3, audição. Para tudo agora, pode fechar os olhos e tente ouvir, um de cada vez, mas tente ouvir 3 sons diferentes. Quando você perceber o primeiro som, se conecte com esse som e tenta entender que som é esse, qual é a altura, ele está sendo produzido por quê, por onde que ele está vindo até você. Perceba todas as características desse som. Ah, Felipe, eu estou num ambiente sozinho, não tem nada. Perceba o som do nada. Até o nada tem som, você vai perceber que você não está ouvindo nada. De repente você vai ouvir um grilo, um mosquito, seja lá o que for. Mas perceba. Depois que você perceber com calma 3 sons, você vai tentar sentir 2 odores ou 2 fragrâncias onde você estiver. Por exemplo, se você respirar fundo, pode ser que o ambiente que você esteja tenha algum tipo de cheiro. Por exemplo, quando chove, não tem aquele cheirinho de chuva? Olha que gostoso. De repente você consegue perceber, aqui está chovendo. Pô, consigo perceber o cheirinho da chuva. Não estou sentindo cheiro nenhum. Pô, aproxima da tua pele. Sente o cheiro da tua pele. Às vezes você consegue sentir o cheiro da tua pele. Sente o cheiro da tua roupa, alguma coisa. Perceba esse cheiro. Sinta se ele é forte, se ele é fraco. Se conecte com esse cheiro. E, por último, o paladar. Tente sentir o gosto de alguma coisa. Às vezes você está com chiclete, às vezes você tem um café próximo, dê um gole, uma água, dê um gole na água. Ah, não estou com nada. Fecha os olhos, imagina você comendo alguma coisa, qual é o sabor daquilo que você está imaginando, você vai ver que você vai começar a salivar. Um bolo de chocolate maravilhoso e tal, você começa a salivar. O seu cérebro ele não sabe exatamente o que é real e o que está sendo imaginado. Então, se você fechar os olhos, de fato, você se conectar, imaginar que está comendo um bolo de chocolate, você vai ver que sua boca vai começar a salivar. Então, se conecte com algum gosto de alguma coisa. Nem que seja o gosto de nada. Mas você vai perceber que você não está sentindo o gosto de nada. O que a gente acabou de fazer aqui, pessoal? Quando você se conecta sensorialmente com o tato, com o visual, com o auditivo, o olfativo, o paladar, você está se livrando de pensamentos futuros e passados e se conectando com o que há de presente no momento. Seja um barulho, seja um cheiro, seja um gosto,
seja algo que você tocou ou viu. Isso é momento presente. Então, você saiu desse passado ou desse futuro e veio para o presente. É disso que a gente precisa para estudar. Estar no momento presente. Muito provavelmente, se você fizer esse exercício com calma, de fato, se conectando com cada um desses itens que eu falei com vocês, vocês vão perceber um nível de ansiedade baixar, essa taxa de cortisol baixar. Você vai perceber essa sensação de alívio e aí você volta para o teu foco, para os teus estudos. Beleza? Então, o exercício é esse, 5, 4, 3, 2, 1, para você praticar. Agora, para eu fechar, e aí menos de um minuto, anotem 10 dicas para você controlar a sua ansiedade. E aí, como eu falei para a Leilane, né? 1h30 e tal, é difícil de trazer o conteúdo todo, mas eu vou jogar coisas que sejam importantes para vocês. Vamos lá, anotem isso aqui. Aquilo que vocês tiverem dúvida e tal, sou super aberto. Manda uma mensagem lá no Instagram, Felipe, isso aqui me indica onde eu posso me aprofundar mais nisso. Eu mando para você algum material, eu digo onde é que está na internet que você acha, e aí você se aprofunda mais nisso que eu vou te dizer. 10 dicas para você controlar a sua ansiedade. Primeiro, tenha um bom planejamento. Isso vocês estão tranquilos, porque vocês estão fazendo a mentoria e tal. Por que o planejamento é bom? Porque quando você trabalha com planejamento, você diminui, tá, essa capacidade das incertezas. Mas o que eu vou estudar amanhã? Não sei. Putz, caramba, será? Aí começa aquela ansiedade toda. Se você é uma pessoa extremamente planejada, muito provavelmente você tem esse ímpeto, esses impulsos mais controlados. Então, o primeiro passo para você controlar a sua ansiedade é você ter um bom planejamento. Acredito que todos vocês tenham isso por conta de estarem fazendo a mentoria aí, tá? Segundo, fechar o edital com antecedência, galera. Aquela galerinha que deixa para estudar quando sai o edital vai ter um nível de estresse, de preocupação, de medo de não conseguir bater o edital muito maior. Por isso que você investir o teu tempo e o teu dinheiro com antecedência vai te trazer resultados. Quando eu bati meu edital muito antes do edital sair, eu fiquei tranquilo. Eu dormia igual um bebê gordinho, cara. E a galera preocupada, meu irmão, saiu o edital e agora? Eu não fechei ainda o edital. E eu estava tranquilão. Então, aproveitem, tá? Tem hora disponível? Coloca lá no planejamento de vocês para matar o edital quanto antes, para vocês terem gordura para queimar lá na frente, com muito exercício, muito simulado, por aí vai. Terceira dica, meditação. Aqueles que a partir de amanhã não estiverem fazendo meditação, Leilane, tu já bloqueia logo, já dá logo um puxão de orelha, porque é um dos maiores benefícios, tá, galera? Para vocês, brincadeiras à parte, é um dos maiores benefícios da meditação. Exercício físico. Se deixar para fazer, não, quando eu passar eu vou fazer por causa do TAF, ou minha prova não tem TAF. Não tem TAF não? Pratica exercício físico. Se tiver dúvida, escreve assim, Google Acadêmico. Aí o Google Acadêmico vai te mostrar lá uma plataforma que te mostra os artigos científicos que os cientistas estão estudando. Aí você bota lá, benefícios da atividade física para a saúde física e mental. Milhares de artigos científicos comprovando os benefícios da atividade física para a saúde física e mental. Vou te dar um físico e um mental. Aí os outros você vai buscar, ou você me pergunta lá, eu te dou. Um físico. Se você não pratica atividade física, se você é uma pessoa sedentária, você vai sentar na sua cadeirinha para estudar, se você precisa estudar 3, 4, 5 horas no seu dia, você acha que você vai começar e conseguir estudar, terminar o seu período de estudo bem? Não. Sabe por quê? Você vai sentar, daqui a pouco, minha lombar. Aí você começa a mexer. Já perdeu a concentração, já perdeu o teu foco, porque a tua lombar está começando a doer. Porque você não tem o mínimo de reforço muscular no core, na região core, tá? Na região lombar, nas tuas pernas, nos teus ombros, para você estudar. Se você não tem um mínimo de condicionamento físico, nem para sentar por algumas horas, imagina no dia da tua prova. Tu vai sentar para fazer a tua prova, os incômodos vão vir, aí dói pescoço, aí dói costas, pronto, perdeu tua concentração. Um benefício físico. Agora eu vou te falar um benefício mental. A atividade física libera endorfina, noradrenalina,
dopamina, serotonina, são neurotransmissores e hormônios que te ajudam na sua capacidade cognitiva. Você vai ficar mais inteligente? Não, mas você vai ficar mais otimizado ou otimizada. Se você está trabalhando com um percentual menor da tua capacidade, ali vai te trazer para o teu percentual maior. Se você é um carro, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você seja uma BMW, se você está andando ali a 80 por hora, se você faz isso que eu estou te falando, tá? Dos exercícios físicos, você vai conseguir andar a 100 por hora com qualidade, pô. A BMW, pô, não é que você se transformou de um Fusca para uma BMW, não. Você era uma BMW, só que você estava andando abaixo daquilo que você pode andar. A proposta que eu quero fazer para você é otimize aquilo que você tem. Ficar mais inteligente você não vai, mas você pode otimizar, usar o seu cérebro no máximo que ele pode te dar de capacidade de aprendizado. Quinto item, alimentação. Alimentação. Eu sempre falo que a alimentação é importantíssima. Existem alimentos que te prejudicam. Não tem alimento que vai te deixar mais inteligente, mas tem alimento que, quando ingerido em excesso, prejudica, sim, o seu cérebro. São inimigos do cérebro. Por exemplo, o açúcar e a gordura em excesso, eles te prejudicam, sim, a sua capacidade cognitiva. Só um exemplo. Aí você é um desconhecido ou uma desconhecida que vai lá e mete um cafezão 7 horas da noite para estudar. Ah, não, pô, mas eu tomo café 11 horas da noite e durmo. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai dormir. Só que seu sono não rende, seus ciclos de sono não vão ser otimizados. Então, sua qualidade de sono vai ser diferente daquela pessoa que corta o café com 6 horas antes de dormir. A cafeína tem que ser cortada pelo menos 6 horas antes de você dormir. Beleza? Para que a sua adenosina esteja em alta, te dê aquela sonolência e você vá dormir e tenha uma noite de sono de qualidade. Bebida, álcool, por exemplo. Se eu tomar uma cervejinha, um vinhozinho, eu fico mais sonolento. Vai ter uma noite péssima de sono. Vai ter sono, mas a qualidade de sono vai ser horrível. 6º item, sono, galera. Se vocês não dormirem bem, de 7 a 8 horas, a qualidade de aquisição, consolidação de memória está comprometida. Felipe, eu não tenho outro jeito, porque eu tenho família, por causa de... Beleza, não tem outro jeito, não tem outro jeito. Mas se você tem, durma de 7 a 8 horas. Mas eu rendo muito de madrugada, rende nada. É porque você foi... Desculpa, mas eu preciso falar isso. Mas você foi burro de construir um hábito de dormir tarde pra cacete. Desconstrói esse hábito. Desconstrua esse hábito, passe a dormir mais cedo. Existe uma coisa que é a biologia. Quando você vai chegando à noite, a sua biologia vai entendendo que você precisa dormir. Tua adenosina, trifosfato, vai virando bifosfato, vai virando adenosina. Essa concentração de adenosina te dá sono. Aí você dorme. Por isso que você sente sono. Aí você acorda com a luz do dia. Só que você quer virar madrugada. Aí não tem consolidação de memória. Vai ficar com confusão de aprendizado, vai ter um rendimento péssimo. Ambiente e pessoas. É o 7º item. Ambiente e pessoas. Escolha ambientes e pessoas que vão te ajudar até mesmo a achar teus gatilhos motivacionais, a te deixar uma motivação bacana. 8º, telas e distrações. Galera, muita gente ansiosa por condição de telas e distrações. Estou estudando, tira o celular de perto. Ah, Felipe, mas eu boto para vibrar. Se ele vibrar, ele vai te comprometer a capacidade de concentração. Você vai saber que ele está vibrando. Só de você saber que ele está vibrando, pronto, já te quebrou a tua condição de concentração plena. Ah, eu estudo, aí fica lá o WhatsApp aberto. Aí ele, toda hora. Acabou, está mexendo com a tua capacidade de concentração. Ah, não, mas aí eu tiro o som. Mas só de estar a telinha aberta, a abinha do WhatsApp lá, enquanto você estiver estudando, toda vez que você passar os olhos ali, inconscientemente, você vai se conectar com aquela tela, vai vir aquela perguntinha inconsciente. Pô, dá uma olhadinha lá rapidinho. Deve ter alguma mensagenzinha ali rapidinho do teu date, do teu sei lá o quê. Consegue entender? Então, vai estudar, tira tudo de perto. TV, celular, teu computador, a matéria está ali, só abra a tela que você vai estudar. Então, telas e distrações. Isso diminui teu nível de ansiedade. Aceleração de áudio e vídeo, galera. Eu fiz uma postagem no meu Instagram falando sobre isso. Aceleração de áudio e vídeo. Todo mundo ouve áudio
hoje em dia do WhatsApp em 1.5, 2.0. Quem não faz isso aqui, levanta a mão. Muito bom. Todo mundo, né? Maravilha. Olha só, pessoal, Flávia, né? Todo mundo adianta áudio de WhatsApp, vídeo. Vou assistir a videoaula. Pô, esse professor está falando aqui, vou botar 1.5. Não faça isso. Sabe por quê? Se você... Comportamento vira hábito. Tá? Você tem um comportamento de acelerar. Quando você vai assistir uma aula, você consegue acelerar o professor se a aula for presencial? Não. Aí você, sem perceber, inconscientemente, já está um hábito na tua cabeça que tudo você acelera, aí você está assistindo a aula, você está assim, com aquela sensação de angústia, irritabilidade, e fica assim, sem perceber. Eu estou exagerando aqui, mas, lógico, a sua cabeça fica angustiada, porque você não consegue acelerar. Você está criando hábitos de ansiedade. Isso te prejudica na sua capacidade de foco e concentração. Beleza? Quer fazer um teste? Assistam a um filme antigo que, cara, é excepcional para o mundo de hoje. Clique. Alguém já assistiu? Clique. C-L-I-C-K. É o nome daquele cara que eu nunca sei. André Sandler. Essa porra, André Sandler. Esse moleque aí. Assistam a esse filme. O moleque passa... um momento ruim da vida. Adam Sandler. É assim mesmo. Adam Sandler. Isso aí. O moleque passa... Ele tem um controle da vida... Quando ele vive momentos ruins, não vou dar spoiler. Assiste essa porra e depois vocês me dizem lá, me dá um feedback depois lá no Instagram, pô, Felipe, assisti aquele filme, sou eu no filme. E por último, estratégia de prova. Se vocês não tiverem uma estratégia de prova, vai dar ruim. Em 2009 eu não tinha estratégia de prova, não sabia se começava pela redação, se começava pela prova. Começa pela prova, mas por qual matéria? A matéria que eu tenho mais facilidade, a matéria que eu tenho mais dificuldade, que momento eu vou começar a preencher o gabarito? Estratégia de prova. Se vocês não tiverem, acredito que vocês tenham, porque vocês estão sendo assessorados, é barro. Então, dei as 10 dicas aqui para vocês controlarem a ansiedade. Tudo isso que eu falei para vocês aqui ajuda de uma maneira muito poderosa a controlar a nossa ansiedade. Para isso, para controlar a ansiedade, você precisa trabalhar a sua inteligência emocional através daquelas habilidades que a gente conversou. Não deu para eu aprofundar, porque leva muito tempo, galera. Mas eu acho que deu para a gente ter uma boa noção do que a gente precisa começar a cuidar para que o nosso estudo renda de maneira otimizada. Não é verdade? Você vai ver lá. Se você conseguir colocar tudo isso que eu falei para vocês em prática, com 3, 4 horas de estudo, você vai render muito mais do que uma pessoa que estuda 6, 7 horas, que não tem esse nível de conhecimento, esse nível de inteligência emocional. Vocês conseguem entender isso? Por isso que eu, otimizei pra cacete meu estudo, funcionou muito, meus resultados foram aprovações nos concursos que eu me propus a fazer. Beleza? A partir de agora está aberto para vocês perguntarem, fiquem à vontade, tá? Peço até desculpa porque eu ia abrir 9 horas, mas eu precisava fechar, eu não queria deixar vocês sem essas dicas aqui, beleza? Então vamos lá, vamos trocar uma ideia, perguntem o que vocês quiserem a respeito da inteligência emocional, se eu puder. Obrigado, Flávia, pelo feedback. Se eu puder, eu ajudo vocês e respondo aqui, tá bom? Se eu não souber, vou pesquisar e trago para vocês, tá? Estou vendo subirem aqui os feedbacks da aula. Obrigado, galera. Valeu. Mas podem perguntar. Abram aí o microfone de vocês e perguntem ou mandem no chat. Se passar alguma pergunta no chat aí, Leilane, vou até pedir sua ajuda. Às vezes eu não vi e tal, eu não quero deixar ninguém sem resposta, tá legal? Enquanto o pessoal pensa aí nas perguntas, foi excelente. Costumo falar muito para os alunos, né? Embora a nossa mentoria seja muito focada realmente em técnicas de estudo, estratégias e tudo mais, é raro alguma mentoria que eu não fale sobre ou exercício, ou sobre meditação, ou sobre sono, e até a ideia de convidar um professor ou outra pessoa para falar sobre inteligência emocional foi justamente para que tivesse outra pessoa falando, às vezes, as mesmas coisas que eu falo aqui, tanto que a gente não combinou nada do conteúdo que você ia trazer, só linhas gerais, inteligência emocional, mas o que você trouxe foram coisas que eu venho falando já em várias outras mentorias. Quem aqui já está com a gente há mais tempo, não sei, 6 meses, 12 meses, e até pode colocar aqui no chat se eu estou mentindo ou não, mas com certeza já passou por alguma mentoria nossa aí, em que o foco foi
inteligência emocional, o funcionamento do cérebro, a questão da meditação, falamos até sobre neurotransmissores e a influência do exercício, das emoções e etc. Então, a Miriam não me deixou mentir aqui. Então, são coisas que a gente vem falando já e reforçando há bastante tempo, mas é sempre diferente quando alguém diferente vem aqui e fala de outra perspectiva, com outras experiências, né, com outras palavras. A gente sabe que o impacto é maior, né, porque às vezes a pessoa vê, não, realmente, talvez, se tem duas pessoas falando, então que meditação funciona, talvez seja verdade. Então, eu sei que a galera às vezes não acredita muito, não dá muita fé ali nas recomendações. Mentoria sim, mentoria não, eu falo, meditem, gente, por favor. É uma coisa gratuita, que leva poucos minutos no dia, que está acessível para literalmente qualquer pessoa, não precisa nem ter um aplicativo, assinar nada, basta deixar o celular de lado e tentar ali focar na sua própria respiração. Então, a meditação realmente é algo que acho maravilhoso. Estou tentando retomar o hábito, mas tá meio complicado. Tá faltando autoconhecimento aqui, mas em breve vamos trabalhar mais nisso. Mas então, só para reforçar como foi bom e para provar mais uma vez que às vezes o problema não é a técnica de estudos que você está usando. Às vezes é o que você faz fora do seu horário de estudos que está impactando a sua sessão de estudos, a sua concentração, é o seu sono, é a atividade física que você não faz, é a comida que você não come, ou que come demais, é a forma como você administra suas emoções. Então, vocês têm a faca e o queijo na mão, né, atualmente. Vocês têm a parte da técnica de estudo, sim, mas se viu que só isso não está rendendo, então é hora de olhar com mais carinho aí também para a questão da inteligência emocional. Então, só deixar esse comentário aqui foi excelente, realmente reforçou, assim, coisas que a gente vem discutindo também há bastante tempo, e espero que a galera agora leve a sério, acredite e coloque ali essas dicas em prática. E, pessoal, comentem aí, coloquem suas dúvidas, vocês podem abrir o microfone, se quiserem, mandar aqui no chat. A Vitória mandou aqui. Isso. Durante o momento da prova, né, como voltar a manter o foco na prova? Pois quando a ansiedade bate, voltar a ter o foco na prova é mais complicado. Vitória, pode usar esse exercício, por exemplo, que eu acabei de passar aqui para vocês, tá? E uma coisa que eu fazia na minha prova e dá muito certo. Cara, em algum momento, você tem que... Estratégia de prova é tudo. E eu tinha os meus momentos de intervalo. Eu levantava umas duas... minha prova durava 5 horas. Eu levantava 2 vezes para ir ao banheiro. Não estava nem com vontade de ir ao banheiro. Eu levantava para ir ao banheiro. Fiscal, quero ir ao banheiro. Chegava lá, jogava uma água na cara, esticava braço, perna e tal. Desconectava da prova. Desconectava, respirava 2, 3 minutos, voltava. Então, trabalhe seu psicológico, porque se você tiver, de fato, uma estratégia, esse intervalinho de você ir ao banheiro vai fazer parte da tua estratégia. Isso é um planejamento que eu falei lá, o primeiro ponto da dica para você controlar a tua ansiedade. Planeje a tua prova, o dia da tua prova, cada minuto da tua prova, como é que vai ser? Cara, com tanto 1h30 eu vou levantar, vou ao banheiro. Estou dando só um exemplo, tá, pessoal? Não leve isso aqui a ferro e fogo. Dando só 1h30 eu vou levantar e vou ao banheiro. Que eu preciso fazer o sangue circular. Eu preciso respirar, eu preciso desconectar, controlar a minha respiração. Existem diversos exercícios de respiração que são até mais curtos do que esse 5, 4, 3, 2, 1 que eu te dei. Você pode usar. A gente não dá tempo de falar aqui agora, mas eu posto isso lá no meu Instagram, eu falo sobre os exercícios. E aí eu vou deixar até um exercício e me cobrem, aqueles que me seguem lá, coloca lá, Felipe, coloca aquele exercício de respiração que você falou, eu vou postar, até bom que eu antecipo uma postagem e coloco para vocês lá mais exercícios de controle de ansiedade baseado na respiração, que você pode fazer, eu não quero ir ao banheiro durante a prova e tal, mas eu quero fazer um exercício curto para eu poder trabalhar ali a minha ansiedade e voltar para a prova. Eu vou colocar lá para vocês um exercício. Mas exercício de respiração, esse exercício que eu te falei, 4, 3, 2, 1, dá uma levantada para quebrar aquele gelo ali da prova, ir ao banheiro, fazer um alongamento, dar uma respiradinha, jogar uma água no rosto, voltar. Funciona bem também para tirar essa tensão. Enfim,
E saiba que o seu cérebro ele tem um consumo de 20% a 30%, em média 25% da tua energia, tá? Se você consome 2.000 calorias, 25% o teu cérebro está consumindo, tá? Você tem que estar ciente, cerca ali 500 calorias. Ou seja, no momento de prova, você está tão concentrado que esse gasto energético é muito grande. Então, você precisa parar em algum momento da tua prova, quebrar o gelo. Porque se você ficar ali 5 horas, vai ter uma hora que você vai ler, não vai interpretar, vai ler, não vai compreender e vai errar. Você precisa parar e dar um intervalo para a sua mente voltar. Intervalinho de 1, 2 minutos, 3 minutos, que seja. Entende? Isso tem que estar planejado, galera. Senão, a tua mente não aguenta. Imagina, vou fazer uma analogia curta. Imagina você, numa academia, senta lá na cadeira flexora, por exemplo, e começa a fazer o exercício. Bota a carga mais leve que tiver. Bota uma plaquinha no aparelho de musculação e começa a fazer. Por mais leve que esteja, vai ter uma hora que você não vai aguentar mais. Você não vai mais conseguir. Porque fisicamente, fisiologicamente, o seu músculo vai esgotar. O seu cérebro funciona da mesma forma. Ele está consumindo uma série de nutrientes e ele está que estão gerando energia ali, mas uma hora ele vai esgotar. Aí você tem que parar. Deixa o sangue circular, bebe uma água, faz alguma coisa e volta. É como na musculação, que você dá um intervalinho e volta. Faça a mesma coisa. É o meu conselho para vocês. Beleza? Também vou aplicar legal. Show de bola. Apliquem. Vai dar certo. Eu tenho uma pergunta, Leilane. Aí você responde em nome deles, por favor. Todo mundo aqui é perícia de alguma polícia específica de Estado ou vamos fazer, inclusive, perito da Polícia Federal, por exemplo? Temos alunos de vários editais diferentes, vários estados, a federal, mas a maioria aqui da mentoria, eu acredito que de hoje aqui também, provavelmente deve ser de São Paulo, que é o edital que está aberto agora. Então, pelas carinhas que eu estou vendo aqui, eu acredito que a maioria seja da científica de São Paulo mesmo. Legal. Aqueles que forem fazer federal, muito provavelmente a gente vai se esbarrar, que eu estou fazendo mestrado, estou lá na Academia Nacional de Polícia, então eu levo as instruções, as aulas de educação física lá. E se alguém bater lá e não tiver treinado a atividade física, eu vou puxar a orelha, beleza? Fala aí, Flávia. A Flávia está com a mão levantada. Ô, Felipe, eu queria saber mais se tem alguns materiais de apoio em algum lugar da estratégia, né, da prova, porque uma vez eu fiz um simulado e eu demorei muito mais tempo do que o permitido, e acho que isso ficou na minha cabeça, que eu não ia ter tempo, né, para resolver a prova, e eu geralmente não costumo mesmo levantar para dar uma distraída, uma descansada para recuperar e fazer, acho que por conta disso, né? Então, realmente é algo que eu vou precisar treinar muito e não sei se é muito pessoal, né? A estratégia de prova. Mas faz todo sentido. Vou te contar o que aconteceu comigo em 2009. Cheguei sem estratégia. Quando eu cheguei na prova, que o fiscal lê com você, né? Aqueles itens ali, tal, e aí, valendo. Aí eu peguei a prova e falei assim, vou começar pela redação, eu acho. Olha só. 0 de estratégia de prova. Vou começar pela redação. Vou começar pela redação. Comecei. 40 minutos. Eu não tinha escrito nem a introdução. Nem a introdução eu consegui escrever. Travei. Aí eu olhei 40 minutos e falei, pronto. Meu Deus, 40 minutos, acabou minha prova ali. 40 minutos eu não fiz nem a redação. Vou para a prova. Larguei, vou para a prova. Mas aí a cabeça já estava na redação. Eu vou para a prova, já gastei 40 minutos, não fiz sequer o rascunho da redação. Estou ferrado, estou fazendo minha prova, estou ferrado. Acabou. Meu nível de ansiedade foi lá em cima. Entende? O que eu fiz para chegar com estratégia? Comecei a fazer meus simulados. Eu fazia uma turma presencial de simulados. Isso funcionou para mim.
Agora, tem plataformas, né, Leilane, que vendem pacotes de simulado e tal. Eu não sei se você tem algum link com alguma, enfim, mas tem a galera que tem a plataforma de simulado. Eu comecei a botar a minha estratégia em prática na minha turma de simulado, que era presencial na época. Hoje em dia eu nem sei se tem presencial, mas enfim. O que eu fiz? Vou testar se eu começo pela redação. No dia do simulado, eu testava. Pô, não foi legal. Vou testar começando pela prova. Sim, mas por qual matéria? Vou testar começando pelas matérias mais fáceis. Hoje vou testar começando pelas matérias que eu considero mais difíceis para mim. O que deu certo? O que deu errado? Com o tempo, fazendo provas, fazendo simulados, eu fui vendo, opa, não começo pela redação. Opa, vou começar pela prova e vou começar pelas matérias que eu tenho mais afinidade. Vou deixar a redação por último. Por quê? Em alguma questão dentro da prova, pode me dar um insight para eu escrever alguma coisa na redação. Eu posso fazer alguma conexão, algum link. Isso vai me despertando. Cara, para você quebrar isso, esse medo que você construiu porque você se deparou com uma situação que te trouxe, né, esse desgosto, digamos assim, é você treinar, colocando em prática a sua estratégia e vendo o que funciona para você. Treine com antecedência. Comece mais breve, conversa com a Leilane, vamos fazer uma estratégia aqui de prova e de simulados e tal. Ela vai te dar a frequência de você fazer os simulados, e a cada simulado que você fizer, você vai colocando sua estratégia em prática. E aí você vai ver o que vai funcionar para você e o que não vai funcionar. Quando chegar no dia da prova, tu vai saber exatamente o que você vai fazer. Entendeu? Eu tinha pensado nisso. Um simulado por final de semana. Eu fazia De se conhecer bastante, né? Eu fazia todo sábado. Mas eu fazia, mas quando eu comecei a fazer a turma de simulado, eu já estava num nível legal e tal. Tem gente até que me perguntar em que momento eu faço. Eu falo, você não precisa esperar estar no nível você pode começar a fazer. Começou a estudar ali, você pode começar a fazer. Você só tem que entender que no começo você não vai tirar boas notas e você tem que lidar bem com isso. Você não pode deixar isso te derrubar. Ai, tirei nota baixa. Mas, porra, tu começou a estudar ontem, cacete. Como é que tu quer tirar nota boa? E alguma dica de alimento para a hora da prova? Dá bastante energia? Então, cuidados. Eu achava que o chocolate era maneiro, porque eu sempre me dei bem com chocolate. Outro dia eu fiz uma live com um amigão meu, Felipe Costa, que, pô, a gente faz umas duplas lá de vez em quando para dar dica para a galera. E eu falei, cara, eu levava meu kit prova. Era um chocolate, meu café, minha água. Ele falou, animal, tu levar chocolate. Eu, porra, glicose, o animal, porque eu vou ficando cansado, eu quero jogar glicose. Ele, sim, mas ele tem um índice glicêmico absurdo. Aí, quando você consome o chocolate, ele dá um pico de insulina, a insulina vai carrear, a glicose está no sangue e vai te dar uma hipoglicemia. E tu vai ficar, o efeito vai ser contrário. Você tem que tomar cuidado. Eu falei, cara, porra, não sabia. Então, você tem que tomar cuidado, você tem que conhecer. Não tem como eu te falar agora aqui, o alimento que você leva, mas uma coisa eu te digo, não leva chocolate assim não, tá? Pode até levar, mas você tem que saber em que momento e a quantidade que você tem que consumir. Aí eu sugiro que você siga os nutricionistas, que é difícil o nutricionista falar sobre o concurso. O Felipe fala. E, inclusive, vou fazer live com ele nas próximas semanas. Então, fica esperta lá que eu vou falar sobre o que a gente pode levar para o dia da prova. Tá bom? Legal, obrigada. Chocolate com castanha, Thalita. Muito bom. É isso, galera. Mais alguma pergunta? Não? Se alguém ficou com vergonha ou se surgir alguma pergunta depois, fiquem à vontade. Eu vi que a Leilane colocou meu Instagram aí em algum momento. Fiquem à vontade para ir lá e me perguntar. Eu costumo responder a todos. E às vezes demora um pouquinho, porque é normal, mas, enfim, costumo responder a todos vocês. Beleza? Link da meditação. Espera aí. Não sai daí não, galera. Dá um segundo que eu vou abrir a tela e vou dar o link para vocês agora. Cara, e a voz é um cara que toca meditação. Eu nunca vi uma voz tão excepcional para meditar como essa voz. Eu vou fazer o seguinte.
Vou colocar o link e vou botar o nome que você vai digitar no YouTube, caso você tenha alguma dificuldade com o link. O que você vai digitar no YouTube é isso aqui que eu acabei de postar. E o link eu vou colocar aqui agora, para você não ter dúvida de que é essa meditação que eu estou falando. E aí vocês vão ver que no começo vocês vão querer fazer a meditação guiada e depois, quando vocês pegarem ali o ritmo, vocês não querem mais guiada, vocês querem fazer só o somzinho ali, porque o nível de conexão é outro. Então, coloquei aí o nome do que você digita e o link que vai te levar direto para lá. Beleza? Mais alguma pergunta? Não? Então, show de bola. Leilane, minha querida amiga, muito obrigado pelo convite. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que vocês consigam colocar em prática, dar um passinho de cada vez, mas comece a trabalhar essas habilidades para vocês conseguirem potencializar tudo que vocês estão trabalhando nos planejamentos da mentoria aí com a Leilane e fazer, de fato, né, uma otimização no sistema de aprendizado de vocês. Né? Aquela historinha de que o cérebro, se a gente não usa 10% do cérebro, isso tudo é mentira. Às vezes a sua capacidade de foco, concentração, de memorização está comprometida porque você não tem bons hábitos. E aí, quando você constitui bons hábitos de alimentação, de sono, de atividade física, disciplina, motivação, você começa a trabalhar a sua inteligência emocional como um todo, você constitui bons hábitos e aí você rende o máximo possível da sua capacidade cognitiva. Você vê as coisas acontecendo e fala, uau, agora o negócio está funcionando. Então, espero que eu tenha atingido um pouquinho aqui da consciência de vocês para que vocês possam, de fato, otimizar o estudo de vocês e conquistar o sonho. A ideia é, entre o sonho e a realização existe um caminho, que é a fase de preparação. O que a gente está fazendo aqui hoje é tentar encurtar o máximo possível esse caminho com essa otimização do sistema cognitivo de vocês. Beleza? Então, obrigado, Leilane, mais uma vez. Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Convido a vocês relaxarem agora assistindo ao jogo do Fluminense na Libertadores. E vamos que vamos. Muito obrigada, professor. Foi excelente. Agradeço muito ter aceitado o convite para participar dessa aula. E obrigada também pela presença de vocês. Sei quão difícil é estar ao vivo e resistir ao impulso de assistir depois acelerado as gravações, ainda mais quem está em pós-edital. Então, muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês, pela participação, engajaram bastante aí, e espero que apliquem essas dicas, e eu tenho certeza absoluta que vai fazer diferença, não só nos estudos, mas na vida de vocês, se vocês colocarem em prática tudo que o professor passou para vocês hoje, tá bom? Então, muito obrigada, pessoal. Vamos nos falando, então sigam lá o professor, Machado Felipe.oficial, né? Isso, Machado Felipe.oficial. Se quiser, tira uma fotinha da tela aí, me marca, eu reposto vocês lá, a gente interage, eu vejo que é a galera daqui. Tem algumas, mas hoje, agora eu vou tirar avisados, então, para quem quiser passar um perfume aí. X. Perfeito. Legal. Muito obrigada, pessoal. Boa semana, fim de semana quase, né, para vocês. Obrigada novamente, professor, e até mais, pessoal. Show. Tchau, tchau, pessoal. Bons estudos, boas provas.